Bom, boa noite então a todos, pessoal. Vamos deixar aí essa aula gravada, né? Da última UCI desse modo, né? De instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Bem, na aula passada, pessoal, eu estava falando aí sobre a parte da adição, né? Então, quando a gente faz uma limpeza, retira o gás, né? Com estação recolhedora, faz a chamada evacuação, né? Com a limpeza com vácuo e também com nitrogênio. Depois faz a devida recarga, né? Com o vácuo faz um teste de estanqueidade, verifica se está tudo certo, né? Se as conexões estão tudo ok, se não tem nenhum tipo de avaria na tubulação. E depois faz um teste, né? O teste de superaquecimento. Então, um teste de superaquecimento não é apenas para saber se o meu fluido está no estado de superaquecido ou está como saturado, né? Ele também indica se o meu fluido está com excesso ou com falta, né? No sistema. Então, por exemplo, se tiver o ΔT, né, que é a diferença de temperatura entre aquilo que é medido com aquilo que é obtido da literatura, se der um valor entre 5 e 7, está dentro do superaquecimento. Agora, se estiver acima, está com, é, falta de. Parece que está com excesso de refrigerante, né? E quando está menos, ele está justamente com falta, né? Então aí olha, na verdade é o contrário, pessoal. Quando está com menos, quando está com mais ΔT, está com pouca carga, e quando ele está menos, ele está com excesso de carga, você precisa retirar do sistema. Quando está mais, em torno de 10, 11 graus, você precisa adicionar refrigerante, né? Isso você faz, né, pessoal, quando eu não tenho, por exemplo, uma máquina que eu não tenho manual, não tem nenhuma forma de resgatar ali os dados, eu faço por essa forma, né? Mas quando eu tenho ali os dados técnicos, né, manual, o que é que seja, eu já tenho ali a carga padrão de fluido, né? Claro, considerando também que eu não tenho nenhuma adição de tubulação nem nada desse sentido, né? Aí lembra que quando a gente adiciona também metragem de tubulação, eu também quero adicionar tantos gramas de fluidos, a depender do meu fluido. Isso se eu não tiver feito nenhum retrofit ou algo do gênero. Bom, continuando então com a aula. Então a gente vai falar sobre os diagramas elétricos e eletrônicos, né? Então o meu sistema, a gente viu a parte mecânica, a parte então de acionamento vai ser por eletricidade, né? Então eu tenho que ir lá e acionar ele. Então, o acionamento do compressor é por eletricidade. Mesmo um compressor aberto, vai ser também por eletricidade. É um motor que vai estar acoplado a uma polia que vai acionar lá o compressor. Se for um sistema grande com vários aparelhos, não pode ser um sistema individual, mas são vários aparelhos individuais instalados. Então tem que ter um quadro elétrico de comando, né? E o meu aparelho também, por mais simples que ele seja, ele também vai ter um diagrama lá eletrônico, né? Então eu vou ter uma placa eletrônica lá na evaporadora e lá na condensadora. Então, por exemplo, na eletrônica da evaporadora, ele vai fazer ali a gestão, por exemplo, de tensão de temperatura, de ventilador, né, fluxo de ar, enfim. E o mesmo vai lá na condensadora, vai fazer a gestão tanto do ventilador também quanto do compressor, né? Então, mesmo aparelhos considerados mais simples, tem uma certa eletrônica embarcada ali, né? Então, para isso, pessoal, eu tenho que observar, né, a instalação, principalmente da parte de partida ali, as fiações, utilizar os EPIs, né? Então, que a gente não é nenhum eletricista, mas tem que fazer tudo devido cuidado, seguindo a norma 5410. Diz que os aparelhos funcionam, né, principalmente em monofásico, né? Alguns vão funcionar em trifásico. Bom, então depois que eu preparei meus elementos mecânicos, a parte mecânica do meu sistema, eu preciso adequar ele para a partida, né? Aquele compressor vai dar o start, né? Então eu preciso realizar a conexão de acionamento da parte elétrica. Então eu sigo essas recomendações aí. Então, por exemplo, para todas as ligações internas entre as unidades externas, deve ser observada a norma NBE 5410, né? Então, são instalações elétricas de baixa tensão, sejam elas bifásicas ou trifásicas, né?
A segunda recomendação, né, os cabos de alimentação principal e de comando devem ser de cobre ou alumínio, com isolação tipo PVC e temperatura mínima de 70 graus, né? Então, só é o cabo padrão que a gente tem aí de qualquer instalação, né? Bom, a terceira recomendação é, para efeito de auxílio no dimensionamento, os manuais dos fabricantes apresentam, então, nas tabelas de dados técnicos dos equipamentos, os valores de bitolas mínima e máxima, né, o comprimento das unidades até o ponto de alimentação elétrica. Então, ele dá ali, geralmente tem uma fiação padrão que já vem junto, né? O caso não tenha, ele fala, né, ele já recomenda ali a bitola mínima, claro, respeitando distâncias, né? A gente tem que lembrar daquele conceito, né, do comprimento. Se minha fonte de energia de tensão estiver longe do aparelho e for demasiadamente longa, eu tenho que considerar essa queda de tensão que vai ter aí devido à resistência. Então, eu tenho que colocar um bitola um pouco maior. Isso também o próprio fabricante, ele vai indicando isso no seu manual, certo? Bom, a quarta recomendação que a gente tem aí, então a distância máxima entre dois pontos de tensão é de geralmente 50 metros, ó. Então aí já tem essa distância aí mínima, né? Pelo menos 50 metros, manter a mesma tensão. Para valores acima de 50 metros, eu vou ter que verificar a especificação de novos bitolas, né? Ou o próprio fabricante vai indicar, ou você vai ter que fazer isso respeitando a norma 5410, né? Que aí é o critério que tem lá de dimensionamento pela queda de tensão, né? Se principalmente a distância for muito grande. No caso aí dessa referência é de 50 metros, com um sistema de climatização, né? Para os valores de bitolas de cabo de alimentação principal apresentado na tabela, em geral, os fabricantes consideram a utilização de cabos de cobre ou alumínio, né? Então, cabo pode ser de cobre ou alumínio, são os melhores condutores que a gente tem aí. Isolação do tipo PVC com operação de 70 graus e método de instalação B13, os condutores carregados conforme a norma BNT NBS 5410. Esse método de instalação aí, pessoal, por exemplo, a gente tem aquele que é embutido na alvenaria, que são sistemas residenciais, né? Tem geralmente os industriais utilizam os eletrodutos e as eletrocalhas, né? Que são expostas, né? Então, prefeito ali. Deixa eu pegar aqui uma norma aqui e mostrar para vocês, pessoal, rapidinho. Então tá aí, pessoal, norma 5410, ó. Então tá num dos anexos, deixa eu ver se eu acho eles aqui. Hum, Acho que é o anexo A, deixa eu ver se eu acho. Subindo mais aqui. Deixa eu achar ele aqui, que é para estar por aqui. Não, Ctrl F aqui para localizar. Acho que é método de instalação.
Tabela 33. Então vamos lá, tabela 33. Aqui, ó. Aqui está os métodos de instalação, pessoal. Então tem aqui, ó, o método A1, que geralmente é aqueles que a gente tem, 1 e 2 é o que está instalado, B1 e B2 é os que geralmente tem nas indústrias e nos comércios em geral. Porque geralmente fica aqui exposto o condutor, né? Ele é aparente o conduto, só que ele é exposto, né? Não é dentro da alvenaria. Geralmente esse aqui é o método mais utilizado. A gente quer esse aqui, é o B13. É esse aqui, ó. Condutores isolados em eletrodutos embutidos em alvenaria. Pode ser esse aqui também. Então, esse aqui é o mais utilizado, por exemplo, dentro de residência, né? Que é o embutido na alvenaria. Indústria usa muito esses daqui, ó, que é as eletrocalhas, geralmente elas perfuradas, né? É raro, mas acho essas aqui em formato de prateleira, né? Mas residencial é esse método aqui, embutido em alvenaria. Geralmente os cabos não multipolares, que igual esse aqui, mas unipolares, né? São isolados. Bom, pois bem, pessoal, então, seguindo as recomendações, né? Então, para os cabos de alimentação de comando entre as unidades, recomenda a utilização da bitola mínima de 1,5 mm, né? 1,5 milímetros quadrados e atentar para as recomendações dos fabricantes. Então, claro, dependendo do porte do meu aparelho, né? Do tamanho, distância, enfim, esses vários fatores, né? O meu manual está ali para isso, né? Para recomendar a bitola. Nesse caso, bitola mínimo de 1,5. Geralmente é maior, 1,5 é muito pequeno, né? E a alimentação elétrica principal deve ser conectada sempre diretamente na borneira da unidade condensadora. Então, nunca fazer uma borneira paralela. Geralmente tem a própria borneira lá na condensadora, tem uma plaquinha que você abre ali de proteção, você conecta nela. Assim como a gente tem também na própria evaporadora, né? Claro, e ligar no negócio correto, né? Neutro, fase, aterramento, etc. Bom, e a conexão do cabo terra em campo deverá ser feita conforme demonstrado no diagrama elétrico no equipamento a ser instalado. Também consultando aí o manual do fabricante, né? Bom, em alguns aspectos também, pessoal, tem que ser verificado antes da partida, né? Então, você dá ali o ligar aí para funcionar, você tem que fazer essa verificação, né? Então, verificar, por exemplo, a voltagem correta da rede de alimentação, se não está com tensão assim, muito acima ou muito abaixo. O desnível, né, entre as unidades condensadoras e evaporadoras, então, principalmente com relação a se a condensadora ela está no nível acima, né, uma cota de altura acima da evaporadora, para o chamado sifão, né, se o sifão está correto, porque se não tiver o sifão, você tem coluna, né? Se for ligar direto, essa coluna lá pode dar um golpe de líquido, né? E falhar todo o sistema, né? Pode gerar ali um golpe, esse golpe de líquido pode danificar, né? Pode fraturar todo o sistema, né? Então vai fadigar o sistema ali e deixa bem propenso a muita falha prematura. Então, ver se o sifão está correto, né? Só lembrando que a cada 3 metros que fala, né? 3 metros ali acima de nível, tem que fazer ali um sifão, tanto para baixo quanto voltado para cima, né? Para evitar esse golpe de líquido. Principalmente também desnível com relação ao compressor ali na condensadora, ver se a condensadora está no nível certo de chão, né? Para não ficar nem inclinado para um lado nem para o outro. Até porque o fabricante determina, né, que o compressor não pode, né, trabalhar em certo grau de inclinação, conferir se as conexões elétricas estão fixas, né, também verificar a inexistência de vazamentos de fluido refrigerante, então se está muito bem, né, apertado, se não foi com o torque demasiado, se não teve nenhum dano, por exemplo, em transporte, né, se na hora de instalar também não perfurou, não tem nenhum sinal ali de oxidação. Confirmar a compatibilidade entre o suprimento de força e as características elétricas da unidade, então verificar se de fato tem um disjuntor, se aquela tomada é própria
para aquela amperagem, né, de consumo do meu ar-condicionado. Instalar um disjuntor próprio, né? O próprio fabricante determina isso, para questão de proteção. Assegurar que os compressores podem movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora, né? No caso dos mini splits, então tem ali os vibra-stop, né? Então, se você instalar um vibra-stop, tem que ver se o próprio vibra-stop interno está ok, né? Se não tem nada também impedindo essa movimentação livre. É normal o compressor vibrar, então por isso que ele tem ali um amortecedor, né? O chamado vibra-stop. Verificar se todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação, né? Um terceiro, se elas estão abertas, né? Porque se elas estiverem bloqueadas, o sistema não funciona corretamente. Garantir que a área em torno da unidade condensadora está livre de qualquer obstrução de fluxo de ar, né? Então ali é o local que o calor é rejeitado, né? Se é um local em que o calor é rejeitado, eu preciso dele ter livre fluxo ali, né? Não ter nenhum tipo de obstáculo, porque senão eu não consigo retirar aquele calor. Não retirando aquele calor ali, eu diminuo, né, a minha eficiência de troca de calor do condensador. Garantir, então, confirmar as condições da tubulação de drenagem do condensado, isso lá no evaporador. Então, também se ele está instalado correto, se ele está em desnível, né, para fazer com que a água desça por gravidade, porque se ela tiver com nível na horizontal ou um pouquinho para vertical, aí esse condensado não sai, né, não sai do evaporador, ou seja, ele acumula na bandeja, ao acumular na bandeja ele pode transbordar, né, e danificar também o sistema. Opa, boa noite, Jefferson, tudo bom aí? Me ouvindo aí? Bom, continuando aí, né? Opa, tudo bom? Oh, achei que ninguém entrar. Eu estou continuando aqui, Jefferson. Aí qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser me falar aí, só me interromper, tá bem? Bom, verificar também se as hélices da unidade condensadora, né, já que eu estou tratando de um ventilador, estão soltas e desimpedidas para girar, né, se não tem nenhum tipo de obstáculo, empecilho para ele girar livremente. Verificar se as fases de alimentação estão conectadas corretamente e, após o startup, verificar o ruído do compressor e a pressão do fluido refrigerante, né. Verificar se tem um ruído que está típico, né, ou se tem alguma pressão que está fora do trabalho, né? Pressão ali de fluido fora do trabalho. Beleza, verifiquei isso aqui, né? Ver se está tudo certo. Aí eu faço a finalização, né? Finalizo então os procedimentos de comissionamento e partida, né? Principalmente se eu estiver lidando no sistema central. Bom, então nos sistemas de grande porte, né, os centrais, a gente tem um chamado testes, ajustes e balanceamento, né? Então, como sistemas de porte maior, exige, então, claro, né, um cuidado maior, um monitoramento maior das condições de operação. Para garantir que esteja tudo dentro do que aquilo foi projetado, né? Pressão, as temperaturas, as vazões, tudo esteja dentro do projetado. Bom, então, por meio desses testes, né, o que são esses testes de ajuste e balanceamento? Eu vejo o desempenho dos principais componentes. Então, eu vejo o desempenho dos condensadores. Então, se o meu condensador está na temperatura de operação correta, se ele está tendo a vazão adequada ali, se o ventilador está insuflando ali, né, retirando o ar suficiente, né, que é quando ele retira o calor ali. Sistema centralizado, eu vejo os ventiladores, né? Então, os ventiladores de insuflamento também, os exaustores, caso tenha necessidade de exaustão, né? Tanto na entrada quanto na saída de ar, de renovação, as tomadas de ar externo, a distribuição de ar nas grelhas e difusores, né? Então, como meu sistema é centralizado, eu vou ter dutos, né? Então, preciso ver se as grelhas ali, os difusores, está tendo insuflação de ar correta, ou seja, se a minha potência de ventilador está insuflando com pressão correta. Também
verifica a estanquidade dos dutos de ar, ou seja, se não tem vazamento, a não ser que seja a saída das grelhas dos dutos, né? Se tiver ali fora, possa ter algum vazamento, isso é problemático, eu preciso arrumar isso. O balanceamento das pressões, né? Então, também verificar as pressões em cada ponto, principalmente nas grelhas de difusão, retorno, quanto na captação, quanto na exaustão do ar, né? Para justamente garantir o atendimento às especificações de projeto e conforto térmico. Se está dentro das especificações de projeto, eu vou ter um sistema que já foi projetado para trabalhar de forma eficiente para atingir o conforto térmico, gastar menos energia. Agora, se já fiz o testes e não tem nenhum problema, bom, se for de primeira, ótimo. Mas geralmente, né, nunca vai funcionar de primeira contente 100%. Por isso que eu faço um teste, ajusto, balanceio para aí sim ele operar dentro do que foi projetado, principalmente sistemas de grande porte dotados, né? Bom, e todo ajuste, todo teste que se faz tem que ser devidamente registrado e documentado, né? Até como já já faz parte do prontuário daquela máquina. Então, por exemplo, a máquina foi instalada em tal dia, passou por um teste de ajuste, balanceamento, condensadora está ok, né, evaporadora está ok, tá, né, compressor está trabalhando certo, temperatura de evaporação também está tudo ok, está atingindo o conforto térmico, demorou tanto tempo para atingir a temperatura programada, os ventiladores de insuflação está ok, as pressões de saída está tudo certo, então é tudo quando você, né, está tudo dentro daquilo que foi projetado. Se não tiver, a gente vai e ajusta, né, até que se atinja aquilo que é conforme projetado. Então, qualquer aquilo que seja, né, temperatura de evaporação, de condensação, pressão, pressão de ventilador, pressão de entrada e saída, enfim, as N variáveis que a gente tem aí no controle, né, de um projeto de um sistema central. Bom, sobre o planejamento da manutenção, né, dos sistemas, seja de refrigeração, climatização, se aproxima bastante, por exemplo, como um projeto, né? Só que aqui eu vou planejar as atividades, né? Sejam elas de manutenção, principalmente preventiva, mas se tiver alguma coisa corretiva, eu também preciso dar as orientações, o passo a passo, preciso planejar as atividades, de forma que elas sejam feitas no tempo hábil, né? Lembrando, a gente vê aí no processo produtivo, então ela tem que estar no tempo hábil, né? E na sequência correta para fazer um serviço com eficiência, agilidade e com qualidade, principalmente. Por isso que eu faço um bom planejamento. É como se fosse um projeto, né? Então, por exemplo, quando esse tempo, né? Por exemplo, no planejamento, é uma etapa ali do projeto, ali do levantamento da manutenção, onde você vai gastar mais tempo, porque onde você vai sequenciar as atividades, você vai alocar os recursos, sejam eles humanos e financeiros, ferramental, né, enfim, se vai ser com o equipamento parado ou não, né? Então, vamos dizer assim, se eu gasto esse tempo mais no planejamento, menos tempo, então, eu vou perder na execução. Por quê? Vou fazer um planejamento rápido. Fatalmente, lá na execução você vai ter um problema de retrabalho, né? Que toda hora, poxa, agora apareceu isso, agora apareceu aquilo outro. Se você tivesse pensado isso lá no planejamento, então no planejamento a gente abre todo o leque de opções, né? Então o que acontece se eu fizer assim, dessa forma? Então a gente pensa em todos os cenários possíveis, desde os mais otimistas até os mais pessimistas, e a gente vai determinando as sequências, certo? Das atividades planejadas. Então, toda atividade de manutenção, por isso que a gente, né, confunde-se, né, com a palavra projeto, porque de certa forma você está levantando as atividades, as tarefas, é como se fosse um projeto. Projeto também, todo projeto é uma sequência de tarefas que é realizada, o final é aquilo que foi projetado, seja um produto ou um serviço.
Aqui não, só que no caso da manutenção, a gente fala que a manutenção é um processo que nunca tem fim, ele é cíclico, né? Então você vai sempre melhorando procedimentos, você sempre vai trabalhando de forma preventiva e sempre vai melhorando a confiabilidade da máquina, claro, conforme a expertise ali e a própria vivência de equipe. Bom, e as causas então de sucesso na realização dessas atividades, tanto de instalação e manutenção, ela passa pelos seguintes pontos levantados por esse PMBOK. O que que é esse PMBOK? É um livro, é um livro de gerenciamento de boas práticas de gerenciamento de projetos, né? Quando você vai executar um projeto. Por isso que fala, poxa, projeto, mas atividade de manutenção, a gente vê que é perfeitamente plausível, né? Aplicável isso na manutenção também. Então, por exemplo, se você ter sucesso nessa realização de atividades, seja de instalação e manutenção, a primeira coisa que você precisa fazer é definir claramente e de forma completa o escopo a ser atendido. Então, qual que é a atividade? É fazer tal coisa. Vamos supor aí intervenção num compressor. Primeiro, ter uma forte senso de trabalho em equipe. Então, não é um trabalho, por mais que seja um trabalho que fala, é solitário, mas tem pessoas mesmo que indiretamente envolvidas ali. Então você tem que trabalhar em equipe, né? Então tem uma pessoa que está com dificuldade, por que não você não pode ir lá ajudar ela, né? Também tem a motivação por meio da participação em decisões. Então nada melhor do que envolver todos, né, nesse projeto, né, nesse processo. É uma forma de seja ela direta ou indireta, de envolver todos na equipe. Opa, né, eu me sinto importante aqui, né? Então eu estou me sentindo incluído no projeto. Ter o claro e completo entendimento de papéis e responsabilidades, então as atribuições, o que cada um faz, né, o papel de cada um, seja na instalação ou na manutenção. Só que como contrapartida, não seguir nenhuma desses aí me leva ao fracasso, que também pode ser relacionado também com má organização da equipe, então equipe mal gerida, geralmente puxa o cara para uma tarefa para outra, né, não tem aquela gestão boa de equipe, ter um dimensionamento errado ou as atribuições erradas de papel, o baixo comprometimento dos interessados, aí também no alto escalão da empresa ou cliente, esse é o ruim, né, pessoal? Se o alto escalão, vamos dizer assim, está contaminado ali pela descrença neles mesmo, vamos dizer, colocam fé, não tem esse otimismo, é que o negócio vai de cima para baixo, contagia todos que estão abaixo deles, né, da hierarquia. Isso é ruim, desmotiva, né? Ou até se o próprio cliente mesmo não tem motivação ali, ele está meio assim, né? Desmotiva, de qual forma ali deixa a pessoa não muito confiante, desmotiva a equipe, todos ficam desmotivados ali e vamos dizer assim, desinteressados, né? Isso acaba sendo ruim, né? Acaba que não vira uma atividade bem feita, com falta de qualidade. Uma comunicação deficiente, né? Então, é o diz que me diz, a comunicação não clara e também não assertiva, isso prejudica demais, né? Os ruídos na comunicação também é um empecilho. As habilidades na adequada gestão de projeto, pode ser não por culpa direta do gestor, pode ser que ele não tenha a devida expertise, experiência naquela aplicação de instalação e manutenção, pode ser que ele é de uma área distinta, ou pode ser também falta de treinamento, não saber o processo, né? Isso é perfeitamente plausível, né? Isso acaba refletindo, né, no fracasso aí, tanto na atividade de instalação e manutenção. E uma liderança ineficaz, né? Então, o líder é aquele que conduz, né, que leva a sua equipe ali para o objetivo final, sucesso, né? De um projeto, processo, atividade, o que quer que seja, né? Que a gente está levando para o lado da manutenção, né? Então, nessa parte da manutenção, então só antes de continuar aí, quero passar uns videozinhos de defeitos, né? Por exemplo, fazer uma análise de defeitos, tanto na parte mecânica quanto na parte elétrica. Deixa eu só achar esses vídeos aqui e passar para vocês. Na verdade, eu acho que eu coloquei eles aqui.
como vídeos complementares. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Defeito elétrico, por exemplo. Simulação defeito elétrico. Ao ligar o aparelho de ar-condicionado e o display indicar o erro E7, o aparelho não funcionará e este erro pode ser falha no sensor de temperatura da unidade interna, da evaporadora ou externa da condensadora, ou falha de comunicação entre as unidades interna, que é a evaporadora, e externa, que é a condensadora. Ao realizar uma inspeção na unidade interna, verificou-se que o problema se encontra no sensor de temperatura do condensador. Verificou desconexão do cabo do sensor de temperatura junto à placa da condensadora. Ao ligar novamente o ar-condicionado, percebe-se que o erro não é mais mostrado no display. Esse aqui seria um de origem elétrica, né? Esse aqui, por exemplo, é uma detecção de defeito mecânico, no caso no compressor, né? Bom, e aqui também seria um defeito do ventilador também da condensadora, né?
Bom, então dando continuidade aí, é, bom, sobre o ciclo de vida, né, do planejamento aí, né, da elaboração do planejamento da atividade. Então, o ciclo da atividade da manutenção, né, ela vai ter, então, esse passo a passo aqui, nesse fluxograma. Então, eu seleciono qual vai ser a minha atividade de manutenção, né, seja ela preventiva, corretiva, o que é que seja. Eu vou dar o start no início da minha atividade, planejando. Já não vou iniciar executando. Então, antes de executar, eu vou planejar. Então, eu vou planejar o passo a passo, quais são os EPIs, quais são os recursos, né? Se é uma atividade elétrica, vou usar os EPIs elétricos, são a parte da mecânica, vou utilizar a parte mecânica. Meu sistema é com amônia, aí eu vou utilizar outros EPIs, né? Enfim. Então, aqui eu estou considerando meu sistema de grande porte, né? Planejei, agora eu vou para a execução. Então, aqui, se aqui foi bem feito, a execução, então, vai ser a parte menor aqui, não vai ser executado sem nenhum problema. Claro que sempre em cada etapa, não só na execução, como vocês estão observando aqui, sempre vai ter avaliação e controle. Por quê? A gente vai sempre controlar aquilo que é controlável, mas a maioria dos processos não. Pode ser que alguma coisa fuja do controle e precisa ser desviado uma rota, fazer uma correção de rota. Isso vai ser necessário, dependendo da ocasião. Isso vai ser feito em todo o processo, né? Feito sempre, todo o processo é feito uma avaliação ou controle. Caso de mudança, se faz, né? Que não se espera aí até o final para fazer uma avaliação e o controle. Que você vai encerrar, tem que começar tudo de novo. Aí já perde um tempo danado. Então, é simultâneo. Ao mesmo tempo que você está selecionando a atividade, você já faz uma avaliação e controle, assim como no início, no planejamento, na execução e no próprio encerramento. Aqui no encerramento, você faz então ali levantamento de boas práticas, aquilo que deu certo, aquilo que pode ser melhorado, e fazer o famoso PDCA, né? Que aí sim, no que caso for repetido, ele volta, né? Vai ter um processo de melhoria envolvido. Bom, então falando detalhadamente cada um dos processos aí, né, pessoal? Então, por exemplo, no planejamento, é aquele que eu dou informação detalhada, né, e as informações preliminares relativas às próximas fases. Então, aqui, por exemplo, o tempo necessário para o desenvolvimento da etapa, né, cada etapa, então, vou dar um tempo, cada tarefa ali. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? Destrinchar, né, decompor. Então, uma tarefa ali eu posso definir em tarefas menores, a gente chama de pacote de trabalho. Aí deles eu defino insumos, recursos humanos, recursos financeiros e tempo, que a partir desses elementos menores ali, eu junto para dar o cronograma, né? Dar o cronograma e o custo. Então, né, justamente os recursos humanos, as ferramentas, os itens de segurança e as atividades predecessoras. Então, né, cara, cada atividade você pode fazer ela sequenciada. Posso fazer essa tarefa de forma paralela. Então, tem tarefas ali que eu posso iniciar paralelas umas com as outras. Posso? Claro que pode. Então, então, você vai também definir, junto com essas tarefas, os níveis de criticidade, classificando principalmente em dois níveis principais nas ordens decrescentes. Então, por exemplo, atividades corretivas ou preventivas necessárias, que normalmente são os motivos pelos quais a parada do equipamento foi realizada. Então, envolve ações de manutenção, limpeza, procedimento técnico, rotina, entre outros. E as melhorias de oportunidade são aquelas que serão realizadas aproveitando o tempo em que o sistema estará inoperante. Então, no entanto, caso haja algum problema na execução das atividades, elas poderão não ser realizadas, então vai deslocar o recurso para o atendimento das outras atividades de maior prioridade. Bom, e com isso, pessoal, levantando então essas atividades, eu tenho um caminho crítico, né? Então, eu tenho ali o chamado caminho crítico, onde eu acho as atividades interdependentes, que é uma que chama de dependente, outra de precedente, e qual que é o início de um com o início da outra. Então, a partir disso, pessoal, eu tenho um mapa, tenho um processo para saber, por exemplo, qual que é o caminho crítico, qual que é aquele que leva mais tempo, qual que leva menos tempo, né? Para ficar, então, eu conseguir uma forma de fazer é como se fosse um mapa mental, né? Eu consigo ver a etapa como um todo, a tarefa como um todo,
de uma forma mais detalhada, né? Simplesmente só tem só atividade, bom, como é que eu vou fazer? Se você mesmo tem a sequência na cabeça, mas peraí, essa outra tarefa aqui eu posso fazer ela paralela, aí você pode, né, fazer uma compressão de tempo, né? Da mesma forma, igual tá aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho um início, então, por exemplo, a tarefa A, B e C, uma não depende da outra. Eu posso começar elas de forma paralela. Então, eu já diminuo. Então, se eu tenho que esperar a tarefa B, a tarefa C, bom, elas não têm independências entre si. Então, eu posso começar elas de forma paralela. Só que aqui, a tarefa F, eu não posso fazer ela sem fazer a tarefa A primeiro. Então, elas têm uma interdependência. Mesma coisa aí até chegar no final. Aqui também, né? Então, por exemplo, a T, eu não posso sem começar a e a B. E a E aqui também sem começar a tarefa C. Aí assim por diante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, pode ser que esse caminho aqui, ó, do início, tarefa C, E, H, J, elas me tomam mais tempo. Por quê? Só somar aqui, vamos supor que aqui seja horas, dias, meses, o que quer que seja. Se soma, esse aqui deu maior tempo. Esse aqui deu maior tempo, então esse aqui é o caminho crítico. Então, eu sempre parto da premissa do pior cenário possível. Então, eu pego esse aqui, esse é o meu caminho mais crítico. Então, para executar toda a atividade, essa aqui vai ser a mais crítica, vai me demorar mais tempo. As outras vai ser em menos tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, B. Então, se eu fizer aqui, ó, BD, BDG vai estar, ó, 7, 6, 13, 18. Ou se não, se eu ver aqui 7, 6, 13, 22, 27. Aqui vai ser, ó, 20, 28 mais 14 dá 42. Ó. Então, isso aqui sempre vai dar um mau tempo. Ó. Então, aqui 23 dá 34, 39. Então, tá vendo? Sempre os outros aqui vai ser uma relação menor do que o caminho crítico. Então, sempre me balizo por este maior criticidade. Né? Então, nesse caso, nessa rede de predecessoras, se eu faço muito bem essa rede aqui, que a gente chama de PERT, CPM, né, que são duas ferramentas aí, que é o PERT e CPM, né, o caminho crítico. Depois eu vou falar dessa ferramenta aí com vocês, né. Quando ela bem é estruturada, elaborada, a gente responde então os seguintes questionamentos. Então, quando essas atividades estarão finalizadas, né? Por isso que aqui eu tenho questão de tempo, principalmente relação de tempo. Nem tanto o recurso financeiro e humano, né? Mais a questão do tempo, porque o tempo aqui, vamos dizer assim, é o fator mais crítico, é o parâmetro mais crítico, né? Quais são as etapas ou atividades críticas que poderão atrasar o retorno à operação caso venham atrasar por algum motivo, né? Principalmente motivos ali de força maior, né? Aquelas que a gente não consegue controlar. E quais são aquelas atividades não críticas? Aí que você define aquilo que é de maior criticidade e de menor criticidade. Isso vai depender da empresa, dependendo da indústria, você vai calibrar isso, né? Então, tem indústria que vai ter mais criticidade, outras vai ter menos. Aí. Isso é da própria experiência ali, do próprio vivência da indústria, né? Então, quais são as atividades não críticas? Aquelas que podem atrasar sem comprometer o cronograma de execução das atividades. Quanto tempo as atividades não críticas podem atrasar sem atrasar o retorno à operação, ou seja, mesmo elas não sendo críticas, quanto que elas podem, né, impactar ali o retorno à operação. E como é possível concentrar os recursos para acelerar o término da execução das atividades? Então, aqui, né, pessoal, isso não é definitivo. Então, cada tarefa aqui eu posso otimizar. Claro, vai ter umas aqui que provavelmente vai ter que aumentar o tempo, mas outras eu também posso igualá-las. E também eu posso paralelizar, por assim dizer, né? Alguma outra tarefa aqui eu posso começar ela de forma simultânea, para tentar diminuir essa questão de margem de tempo. Então, por isso que geralmente faz o que? Essa reunião aqui, ó, de otimização. Analisa esse planejamento buscando diminuir o tempo. Então, é reunião para realmente otimizar. Quer dizer que aquilo ali bateu o martelo final, vai ser isso aqui, é fixo. Não, até durante a execução eu posso fazer essa diminuição ali, posso detectar, ó, posso fazer essa tarefa aí junto aqui, ó, olha só, 23, ó, tá o tanto que você já diminui aí, né? Então, são coisas desse sentido. Então, por exemplo, o caso que tem para a realização das atividades de manutenção, por exemplo, o equipamento hospitalar, né? Equipamento hospitalar é equipamento que mantém uma pessoa viva, UTI,
né, sondas, aparelho de respiração, se você cortar ali por um tempo, você matou o paciente, né? Então é crítico, manutenção nesses lugares é altamente crítico. Então por isso que o fator tempo aqui, por isso que eu falo, ele é o mais crítico, né? Por isso eu não olho tanto para a parte financeira e nem humana, é mais a parte de tempo, principalmente onde o tempo é o principal fator, né? A criticidade nível, vamos dizer assim, nível alfa, né? Certo, pessoal? Então, na próxima aula eu vou abordar um pouquinho mais desse PERT CPM aí, vou ter uns materiais aqui. Aí eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, pessoal, me procurem, tá bom? Vou desejar a vocês uma boa noite, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.